Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, minha gente, começando o nosso bate-papo das 6, esse nosso encontro, né, sempre no comecinho de noite, finalzinho de tarde, começo de noite, aqui na TV Sim, canal 16.1, agradeço a você que nos acompanha, né, de toda a região norte, região metropolitana também da Grande Vitória, região sul, através do canal 16.1, Rede Sim de televisão para todo o estado. Vamos aí espiar lá de fora como é que está o trânsito, o movimento aqui na BR-101 em Linhares, nossa câmera externa mostrando esse começo de noite, né? Aquele friozinho da noite característico, final de inverno, o dia foi um pouco mais quente, né? Mas aí à noite um pouco mais fresco, trânsito tranquilo fluindo normalmente na nossa bela cidade de Linhares, aqui no norte do estado, né? Voltando para cá, agradeço a você que nos acompanha de perto, de longe. Está aí o nosso WhatsApp para você interagir, 996224547. Hoje o programa está riquíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura, sobre essa identidade capixaba, linharense. Vamos falar sobre a arte naif. Eu estou aqui ao lado de grandes figuras, né? Para comentar um pouquinho, falar um pouco sobre... Tentar resumir, né? Porque a história é longa e em uma hora não dá tempo de falar de muita coisa. Aqui ao meu lado está meu amigo Clóvis Mendes, que está produzindo uma obra, né, sobre a nossa querida Nice. Clóvis, bem-vindo, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite a você, a Rede Sim, é um prazer estar aqui. Tá, João, vamos conversar aqui um pouco. Vaninho Bragato, Vaninho, tudo bem? Tudo bem, agradecer pela iniciativa da TV Sim, né, abordar um tema como a arte naif, que a gente possa poder conversar um pouco sobre isso. Bom, para quem tem em casa, está acostumado a ver o Vaninho também nos palcos, é músico, né, compositor e pintor também, gente, artista plástico, naif, um talentoso, um grande talento aqui da nossa querida Linhares. E convidada também, participando conosco aqui, foi pega de surpresa, queria veio cumprimentar o nosso diretor Giovanni, mas é um prazer recebê-la, a nossa querida Jane Fereguete. Tudo bem, Jane? Eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar dentro de um estúdio, encontrando além de grandes talentos, amigos. Tá joia. A Jane é jornalista, apresentadora, escritora, empresária. A Jane, né, já esteve na tela durante muito tempo, né, na Rede Gazeta, inclusive, né, Jane? Pode falar pertinho do microfone. Sim. E por sinal, a Jane é linharense, né? Vim visitar a família, amigos e é sempre muito bom voltar, né? Que bacana. Hoje você está radicada onde? Você tá morando onde? Eu moro em Manguinhos. Manguinhos, uma cidade, um espaço lindo que maravilhoso ali na Serra. Capixaba deve conhecer na Serra. É um dos recantos deliciosos do Espírito Santo, do norte do estado, né? Tem um pouquinho assim de regência, Manguinhos, ou Vaninho? Tem, por ser uma vila bucólica, né? Exatamente. Ele está assim perto, um pouco próximo da cidade, né? Coisa assim, a Manguinhos é lógico que é muito mais perto, né? Claro. Do grande centro. Mas aquela simplicidade de regência tem um pouco. Manguinhos, Itaúnas, regência, é mais ou menos. Que bom. Bem-vinda, viu, Jane? Da família Fereguete, muito conhecida, muito querida aqui na cidade de Linhares. Tia da Tabata Fer, também uma grande artista, compositora, né? E está aí fazendo sucesso mundo afora. É um prazer tê-la aqui conosco. Gente, hoje nós vamos falar sobre
essa grande riqueza, né, capixaba, os talentos que nós temos aqui, o Vaninho, o Clóvis vão me ajudar aqui a lembrar dos inúmeros talentos, artistas, né, da arte naif, a arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do fazer artístico sem escola, né, sem orientação. Os artistas da arte naif são autodidatas, né, e com o seu talento, com a sua singeleza, mostra aí para nós belíssimas obras. Nós vamos falar de vários aqui, vamos mostrar inclusive algumas obras aí para você acompanhar. E desde já agradecer ao Clóvis, porque o Clóvis está preparando o material, por enquanto está garimpando, né, Clóvis, o período de pré-produção desse filme da nossa querida Nice Avanza, que foi a precursora de todo esse trabalho que nós temos, né? Nós estamos nessa fase de pré-produção, né? Para a gente fazer um filme, a gente tem que fazer a pré-produção, a produção, a finalização e depois a exibição, que é a parte mais difícil, né? É você fazer o filme e fazer com que ele chegue ao público, né? Então, nós tivemos essa ideia de fazer um documentário sobre a Nice através da vida dela aqui em Linhares, né? Há uns 7 anos atrás eu encontrei, conversando com o meu amigo Cirilo Pandini e a Adriana Durão, e me perguntaram se eu teria interesse em fazer um documentário sobre a Nice, porque eles estavam morando na propriedade que era da Nice, né? A Fazenda Tesouro. Adquiriram a fazenda que era dela e tem painéis lá na parede e tudo. E aquilo ficou meio que adormecido, né? E depois eu saí do Espírito Santo, quando eu retornei há uns 3 anos atrás, a pergunta novamente: vem cá, você não tem interesse em fazer um filme, um documentário sobre a Nice? O Cirilo me perguntando de novo. E eu fiquei com aquilo e comecei a pensar, porque eu convivi um pouco com a Nice, né? Principalmente no final dos anos 70 e 80, eu tinha muito acesso a um ambiente em que a Nice frequentava, então eu achei que realmente eu poderia me envolver nessa história da Nice, né? E eu falei, só que eu não vou sozinho. E chamei a Anginha Buais, que é uma amiga, parceira, que a gente trabalha já também há mais de 30 anos, e o Rômulo Muzielo. E inicialmente eu contei a ideia, né? Falei, olha, tem a casa que era da Nice, lá na Fazenda Tesouro e tal, se a gente podia pensar em algum projeto relacionado à história da Nice, né? E ficamos assim, cada um saiu para fazer a sua pesquisa individual e depois nos encontrarmos. Quando nos encontramos de novo, para nossa surpresa, os 3 estavam muito empolgados com o que cada um tinha garimpado. Falei, poxa, que coisa bacana a gente trazer a vida da Nice, trazer a vida da Nice para um documentário, né? E a ideia é fazer um documentário com a parte dramática também, de dramatização, né? Um documentário que bacana. Misturar a ficção, né? Atores e com a parte também do documentário. E aí nós começamos a montar o projeto, né? Nós estamos nessa fase de pré-produção, o roteiro já está bastante, vamos dizer, pronto para iniciar os trabalhos. Já estamos fazendo contatos com uns possíveis parceiros, né? Inclusive, assim, a Rede Sim é uma grande parceira nossa na exibição desse material depois pronto, né? E então acho que é uma coisa muito interessante, porque a Nice, ela como mulher e como artista, e pela origem dela, né, ela teve uma vida assim curta, morreu com 61 anos. Uma origem bem humilde, né? Bem humilde. A mãe era lavadeira. E a mãe vai para São Paulo trabalhar na casa da família Matarazzo, e a Nice vai junto com a mãe. Lá ela casa aos 16 anos, tem 2 filhos e era muito maltratada pelo marido, então ela separa do marido, retorna para Vitória, nos anos 60, onde ela começa a cantar na noite e a trabalhar também como garçom no bar que era do Zé Augusto Avanza, que é aqui de Linhares, chamado Farolito, que é ali, quem conhece Vitória, fica na rua onde é o antigo Caldo Lira, ali na esquina.
né? Bem no centro. Então, ela começa ali a trabalhar e cantar também, e, ao mesmo tempo, ela pegava papel, pegava lápis e ficava desenhando. E alguns frequentadores, entre eles Zé Augusto Loureiro e o professor da Universidade de Belas Artes, começaram a ver que ela tinha um potencial, um talento, um dom, né? E começaram a incentivar. E é engraçado, o Zé Augusto Loureiro conta que ele viu que ela não tinha equipamento, né? Ele compra tela para ela, compra tinta, compra pincel, e em troca disso ela ia fazer um quadro para ele. E ela faz um quadro, uma baiana com um tabuleiro cheio de coisa, e o Zé Augusto Avança, o esposo, rasga o quadro. Ficou com ciúmes? Não, ele disse que ela não tinha talento para ser pintora, e que aquilo era uma porcaria, né? E aquilo foi assim uma desilusão para ela no primeiro momento. Ela não, né? Então ela se acomodou. Mas esse professor da universidade, que é professor na universidade também no Rio de Janeiro, que vinha aos finais de semana dar aula na UFS, frequentava o bar, ele vai e conversa com o Zé. Olha, Zé Augusto, a Anice tem talento, sim, ela pode chegar longe, né? E aí eles conseguem entrar num acordo, e ele acaba comprando para a Anice cavalete, tintas e tudo. Só que a Anice, naquela empolgação, ela deixa os afazeres de casa todo. Então não tinha mais café da manhã em família, não tinha almoço, a comida sempre atrasada e tudo, porque ela vivia no ateliê o tempo todo. Aí ele falou, não, então não vai dar certo isso, vai lá com o ateliê também. Então ela... A mulher nunca foi fácil. Não. E aí, Jane, como é que é? Bom, que bacana. Enquanto o Clóvis está falando aí, vamos pedir a nossa produção para colocar alguns quadros. Gente, Anice, né? Para quem é mais jovem, talvez não conheça, duvido que alguém não tenha ouvido falar, mas enfim, para quem talvez não conheça, quem não é de Linhares. Essa é Anice, essa é um retrato feito do Wagner. Isso aí é a Fazenda Tesouro. Era a fazenda que era dela, que hoje foi adquirida por Cirilo e Adriano. Cirilo Pandini. Isso. Continua bem cuidada lá a fazenda, né? E algumas obras estão lá, né? São na parede, inclusive obras, eu acho que do Natal, do... Isso aqui é a igreja matriz, né? Vaninha, essa tela aí é marcante, né? Essa tela aí foi quando eu vi pela primeira vez o termo primitivista. Primitivista. Chamou a atenção de cara logo. Porque o linharense, quando a gente terminava a missa e quando saía e tal, deparava com isso aí. De cara com a tela, né? Com o painel. E o painel... Às vezes a gente não sabia nem o que era primitivista, mas já sabia que era uma pintura primitivista. Legal. E o painel está na posição da igreja que você entra de costas e não vê. Quando você sai, que você susto, vê, vê um painel maravilhoso, grande, gigante. Gente, ali apareceu também um painel no hotel lá em Conceição da Barra, que o hotel está fechado, inclusive, no Barra Mar. O Barra Mar. Um painel grande também. Olha, e interessante dessa arte, né, Vaninha? Essa liberdade que o artista naif tem, né? Essa liberdade, essa beleza. Isso aí é, assim, partindo do... Eu costumo dizer assim que quando eu fui me identificar como artista naif, foi quando eu participei da Bienal de Piracicaba, no ano de 2000, né? Até então eu fazia uma arte primitivista. É uma arte que, se você pegar no dicionário e falar assim, arte naif, vai ter lá assim, é uma arte de autodidata que não tem a influência acadêmica. Né? Então, só que, por exemplo, quando eu peguei o book que vieram, as minhas obras que foram classificadas lá na Bienal, eu vi que no mesmo book que vinha, eu não tinha parâmetro de comparação entre uma obra minha, que era um desenho, uma pintura mais jogada para o lado infantil, e no mesmo livro tinha uma pintura com uma perspectiva assim, fiel. Então, eu assim, tentando partir desse princípio, eu falei, então primitivista é todo aquele que é autodidata. Características dentro da arte primitivista que dão mais valor é a ingenuidade de um traço que não tenha... o jeito certo de se trabalhar o pincel, não requer fidelidade em técnica. É livre mesmo. É livre, aí você pode usar qualquer tipo de material, qualquer tipo de base. Que bacana. E ali a gente viu que a Anice usou e abusou disso, né? Pintou em paredes e por aí vai, tanto que essas obras estão até hoje. Até hoje, uma referência, né? nessa linguagem artística, não só aqui em Linhares, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, né? Que a Anice, ela, nesses 30 anos que ela
produziu, ela fez mais de 20 exposições individual, fez mais de 30 exposições coletivas no Espírito Santo, no Brasil, Curitiba, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China. Tanto aquele samurai ali, a influência da você vê japonesa. Você vê, foi essa viagem que ela fez ao Japão, à China, e aonde ela coloca, vamos dizer, o símbolo, né, que a Anice espalhou. É o cacau, né? E aí cultura, você não consegue separar Anice, Linhares e cacau. E ela tinha um carinho também especial pela França, por Paris, né? Ela também fez exposição. Então ela assim, ela tem uma bagagem muito e é um artista que eu acho que se a gente não fizer esse documentário, a tendência é ela ir caindo no esquecimento, né? Por completo, né? Pronto, então acho que isso é um compromisso nosso. Sem dúvida. Né? Ô Clóvis, e aí conta toda a história dela, a Anice que faleceu, né, gente? Em 99. 99, 61 anos. 22 anos praticamente, a morte dela. E ela que, como você disse, nasceu lá era de Santo Antônio e Vitória, mas Linhares que se tornou... Ela chega aqui em 71 e ao chegar aqui, a vida dela, ela fala isso inclusive num programa que ela gravou na TVE, que a vida dela muda completamente. Como mulher, como pessoa, né? E com relação à natureza também, que até então ela vivia só em cidade, ela passa a ter um contato muito próximo e também com as manifestações folclóricas, toda a cadeia do cacau, né? Que me parece que naquela época tinha mais de 8.500 famílias que viviam Era o auge do cacau. Você fala cacau, também, né? Que ela foi percussora lá no Potó de Piranga. E cantava. Ela fala que se ela não fosse pintora, ela seria cantora. Olha só. E ela gostava de cantar. Na casa dela não faltava violão, não faltava festas, né? Então quando ela chega para Linhares, ela acaba absorvendo todo esse universo aqui e transpondo isso para a arte, né? Você vê que ela é conhecida como a pintora do cacau. Então ela já era embaixadora de Linhares já nos anos 70, naquela época, mesmo, né? O Vani, isso está muito característico na obra dela, né? Não há como negar, né? Que bacana. Gente, hoje nós falamos aqui sobre a arte naif, né? Sobre essa riqueza cultural que nós temos. Eu tô aqui com o Vicente porque o Vicente é primo do Clóvis, né? Tio Vicente um grande amigo também. Tá, Vicente? Um abraço para você que nos acompanha aí. Eu estou conversando com o Clóvis. Então esse filme, né, está sendo preparado. Daqui a pouco começam as gravações, né? Muito em breve a gente vai ter essa obra, né, registrada aí, mostrando toda a história da Anice Avanza. E temos grandes outros, né, artistas precursores também, como Luiz Natal, que era muito amigo da Anice Avanza. Daqui a pouco a gente vai falar de uma exposição. Na semana passada nós estivemos lá e pegamos depoimentos de várias pessoas. E vamos falar também sobre o trabalho do meu querido convidado aqui, Vaninho Bragato. Né, Vaninho? Você não teve... você conheceu a Anice, mas não teve um contato muito próximo com ela. Na verdade, assim, eu comecei na história da pintura em 94. Pouquinho antes ali dela falecer. Mas aí eu já não tive esse contato, porque logo no início eu não fui, assim, não entrei logo de cara. Então, eu participei de uma exposição no qual o Natal, né, me incentivou. Eu digo que se hoje antes eu trabalhava com contabilidade. Né, e hoje em dia eu tenho uma profissão que quando as pessoas me perguntam, né, Vaninho, você é músico ou você é artista plástico? Eu falo, eu sou músico e artista plástico. Mas, de verdade, eu vivo das artes plásticas. Olha que bacana. Vamos continuar mostrando aí as obras do Vaninho, gente, enquanto ele está falando aí, porque é muita coisa bonita, viu? E você retrata muito a regência, né? Que é o seu na verdade, refúgio, né? Na verdade, eu retrato o meu cotidiano, né? Porque eu tenho a ver... assim, a minha mãe é de raiz nordestina. Então, o Nordeste está presente direto em mim. Eu trabalho com os gêneros brasileiros na música. Então o samba, o congo, o forró sempre também vai estar presente. Na sua obra, regência não tem como de não estar presente. Sou um verdadeiro apaixonado por lá. Né? Então acaba esse cotidiano aqui também. Refletindo, né?
Aliás, o Vaninho tem um ateliê lá, né? Que é o ateliê Isso, é a Casa da Arte. Casa da Arte de Regência, né, gente? Quem quiser acompanhar nas redes sociais aí também, Isso né? aí, no Instagram e tal, a gente está iniciando agora, mas eu também tenho essas obras que estão aí, estão disponíveis no meu Facebook do Vaninho Bragato, né? Tem os álbuns lá e tem em torno mais ou menos umas 150 telas lá para poder... Ô Jânio, olha quanta riqueza, né? Quanta coisa bonita. Nossa, que maravilha. Sabe? Tô vendo que você tava aí só... Não, porque muita história eu tô ouvindo pela primeira vez o meu amigo, cara sensacional que é o Clóvis, que consegue não só fazer um documentário, mas tocar a alma das pessoas em todo o trabalho que tem a assinatura dele. Exatamente. E fiquei muito feliz de saber dessa trajetória da Nice, né? Porque é muito contemporânea a vida dela, contar essa história nesse momento é sensacional. E eu, como linharense, me recordo do impacto que era entrar na Igreja Católica. Exato. Até hoje, para muita gente. Imagina o que é isso, assim, dentro de outros ambientes, né, de outras visões, de outras interpretações. E na época, o né? trabalho dela entrar daquela forma, daquele tamanho, daquela dimensão. E a Igreja Matriz, que passou por inúmeras reformas, mas a obra está lá preservada, como deve ser, né, e vai ficar lá por muitos e muitos anos. Vaninho, nosso amigo Helber está mandando aqui um abraço, está acompanhando. Meu professor de bandeira, ele falou. É isso aí. Está dizendo aqui. Helber é uma figura que exerce uma posição de muito respeito aqui dentro de Linhares. É um verdadeiro guerreiro e está todo o tempo lutando pela história de Linhares, pela cultura. Inclusive, ele vai nos ajudar nessa parte de pesquisa aqui do documentário da Nice. Ele já está participando, entendeu? Já sentamos umas duas vezes. Guardiões da nossa arte, da nossa cultura. Né? É verdade. Nosso amigo Paulo Mendes, o popular Paulo Mendes, o Coimbra, né, de Biraçu, está nos acompanhando. Coimbra, obrigado pela companhia, de sempre estar nos assistindo lá, está adorando o programa, segundo ele, né, nosso bate-papo das 6. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando nesse bate-papo aqui com o Clóvis, falar um pouquinho dessa produção, o trabalho de pré-produção do filme, né, desse documentário sobre Nice Avanza, né, a precursora da arte naif. Vamos falar um pouquinho também sobre Ângela Gomes, outra grande artista capixaba. Celso Fregona, daqui a pouco vamos mostrar os trabalhos dele. E o nosso queridíssimo Luiz Natal. A gente teve uma exposição recente aqui, que nós mostramos aqui na TV Sim. Daqui a pouco, depois do intervalo. Gente, de volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje. Hoje falando sobre a nossa cultura, né? Cultura capixaba, linharense, falando sobre a arte naif, recebendo aqui Vaninho Bragato, nosso artista, e Clóvis Mendes, né? Produtor, né? Diretor de cinema, está preparando um filme sobre a nossa saudosa e querida Nice Avanza. Falamos aqui sobre o Luiz Natal. E temos ainda 2 depoimentos, daqui a pouquinho a gente vai exibir, da Anjinha Boaz, que também é parceiro nesse projeto, o Clóvis vai falar, e o Rômulo Muzieiro, que vão falar um pouquinho sobre esse projeto desse filme da Nice. Antes eu quero colocar aí um pouquinho a obra do nosso querido Celso Fregona, que também bebe nessa mesma fonte aí de Vaninho Bragato, né? Olha lá, ó, ele retratando os Beatles, né, na visão dele ali na arte naif, a igrejinha, né, a nossa querida igrejinha da Rua da Conceição, os Beatles ali mais uma vez, é o trabalho do Celso Fregona, ele falando um pouquinho, aí ele lá no ateliê, né, a pintura, sua paixão, né, pela arte naif, né, pela simplicidade. Casamento na Igrejinha, essa obra aí que o Celso pintou, né? E nos mandou um resumo. Isso aí é uma pincelada, gente, porque realmente não dá tempo, né, da gente mostrar todos os talentos que nós temos. E eu agradeço ao Celso Fregona por nos enviar um pouquinho da sua obra. Queria estar aqui, mas não pôde. O Clóvis, então tem esses 2 grandes parceiros, que é a Anjinha e o Rômulo. Deixa eu colocar primeiro as damas, né? Vamos colocar o depoimento da Anjinha, né, para ela falar. Anjinha Boaz, é parceira do Clóvis nesse projeto aí, na execução, na elaboração desse trabalho, na construção dessa obra da Nice Avanza. Eu conheci a Nice na década de 80, quando um grande amigo me convidou para ir a Linhares, conhecer aquela artista que ele admirava tanto. Lá eu conheci algumas obras e também conheci um lado da Nice, que era uma cozinheira, mas tão maravilhosa que ficou como inesquecível para mim a galinhada que ela fez nesse dia. Quando, há uns 2, 3 anos atrás, o
Clóvis, o Rominho e eu começamos a conversar sobre fazer um documentário e veio o nome Nice, eu me lembrei disso. Me lembrei da grande artista que eu tinha conhecido. Então nós começamos a fazer uma pesquisa e muito fiquei surpresa de conhecer ainda mais a vida de uma mulher que foi além do seu tempo. Nós fomos a Linhares, conheci muitas obras que estão no museu e conheci também a pintura na igreja. Emocionante. Realmente ali a Anice mostra o quanto ela foi corajosa, o quanto ela foi determinada e o quanto amava aquela terra que a acolheu. Ela pintou detalhes de Linhares, do cacau. Ela tinha amor por cada pedacinho dessa terra. Nós conhecemos um pouco mais da Anice e eu acho que é isso que nós queremos. Registrar o que a nova geração, que as gerações não conhecem dessa pessoa guerreira e que tem uma história linda para contar. Nós estamos confiantes de que é uma história além do tempo. Nice. Olha que bacana, né? É lindo o depoimento da Anjinha e é um pouco isso mesmo, porque nós fomos conversando com pessoas que conviveram e conheceram a Anice, né? E a gente ia ficando cada vez mais mergulhado no mundo da Anice, né? E de repente você não tem nada sobre a Anice, você busca na internet tudo, tem, eu acho que um trabalho de um TCC, um depoimento muito, e sem profundidade, né? Tem também na biblioteca do Itaú uma bibliografia sobre ela e também um depoimento que ela deu na TVE, quando Orlando Bonfim era diretor. Sim. Uns programas que Orlando fazia lá de resgate de artistas, né? E que graças a Deus foi salvo. Que é onde realmente a gente tem a imagem da Anice, né, falando, porque até então é só impresso, pessoas falando sobre ela, né? Então acho que essa possibilidade da gente ampliar esse mundo da Anice para hoje é fundamental, né? Aliás, mulher negra, de origem muito humilde, né? Então chegar onde ela chegou, né? Assim, ia frequentar os ambientes que ela frequentava, e a Anice ela transitava tanto com as pessoas que colhiam o cacau ali na mata, quanto a sociedade em Vitória, né? Então ela tinha um bom trânsito ambientes, né? O Vaninho, algo assim que a cultura esbarra muito, né? O artista tem certa dificuldade, essa questão econômica, inclusive para produzir um filme desse que não deve ser nada barato, né? Então, assim, algo que a gente precisa romper nos dias de hoje, com tanto avanço econômico, é exatamente nisso, né? Fomentar essa produção, né? Um registro, como o Clóvis citou aqui, nós não temos nada da Anice, assim, com profundidade registrado, né? Então, um filme desse tem que ser valorizado. Com certeza. Assim, hoje em dia a gente tem o apoio das redes sociais, né? Que tem condições, qualquer um tem uma tecnologia que possa dar um apoio de você tirar uma foto, pegar um trabalho seu e colocar. Então é uma pena a gente não ter um acervo da Anice assim, né? De imagens, um pouquinho mais de imagens, né? Eu queria até ressaltar porque aqui em Linhares está tendo a iniciativa de várias professoras, né? E de faixa etárias diferentes, que estão buscando usar dentro da disciplina delas de arte lá, e trabalhar com o acervo, com a arte linharense. Eu já tive mesmo o privilégio de ter sido feito várias releituras dos meus trabalhos. Quer dizer, a molecada pintando, reproduzindo seus quadros. Então, mas o interessante é que tem a faixa etária de 7 anos de idade, mas também tem do pré-adolescente, tem do adolescente, entendeu? Então isso aí é uma esperança de que isso aí influencia não só nos artistas,
mas também dos admiradores, né? Ô, Jânio, a gente percebe também na Arte Naif, até pela sua singeleza, essa didática também, né? Acho que as escolas têm que usar e abusar desse acervo que nós temos, né? É um recurso sem fim, né? Porque você trabalhar na origem, né, da palavra naif, essa ingenuidade, você se permitir reproduzir isso, primeiro, como artista, você deve estar muito atento, né? Mas ao mesmo tempo completamente livre. Exatamente. E despertar isso em crianças, conseguir fazer esse trabalho como o Vaninho acabou de citar, deveria ser quase uma obrigação, né? Exatamente. Então, de parabéns aí às nossas professoras. Agora, gente, não pode ser só no aniversário de Linhares, não. Tem que ser o ano inteiro, né? Não, mas esse trabalho está sendo feito direto. Aliás, o Vaninho falou uma coisa curiosa. Ele foi participar de uma exposição dele mesmo, né? Uma exposição feita por estudantes sobre Vaninho Bragata, obra, releituras, né? Na verdade, eu fui convidado nessa primeira vez para ir falar um pouco sobre a Arte Naif. E aí quando eu cheguei lá, foi até na Escola Polivalente 1, e na época eu já precisava usar óculos, mas não tinha ainda me entregado de vez, não. E aí quando eu cheguei assim, comecei a analisar, eu falei, rapaz, os quadros eu não pintava muito bem, não. Aí, quando eu cheguei perto, aí que eu fui ver, que é a grande surpresa que foi feita a primeira releitura. Olha só. E de lá pra cá já foi feito esse trabalho umas 4 vezes. Infelizmente, assim, eu não cito os nomes porque eu fico com receio de esquecer alguém, né? Mas aí, o pessoal reproduzindo bem suas obras. Reproduzindo bem, e eu sou muito grato a essas pedagogas. Gente, nesses minutos finais, quero o depoimento também do nosso querido Rominho, né? O Rômulo Cielo, ator e diretor, que está nesse projeto, né? Nesse filme, nessa produção do filme sobre a Anice Avanza. Vamos ouvir aí. Certa ocasião, conversando com Clóvis Mendes e Anjinha Boaz, surgiu o nome da Anice e a gente começou a relatar algumas experiências que cada um de nós tivemos. E na mesma hora surgiu a ideia de fazer um documentário sobre ela, que é uma figura realmente referência, não só municipal, estadual, nacional, até mesmo internacional, pois fez exposições em alguns países do mundo, muito bem recebida. E eu, essencialmente documentarista, eu, Clóvis, a própria Anjinha também, já trabalhamos muitas vezes juntos, tivemos essa inquietação de falar de Anice. E pesquisando depois, percebemos que não tinha nenhum material de documentário sobre Anice, a vida dela, a trajetória artística dela, enfim, e toda essa relação regional que ela tem com Linhares, com esse abraço que ela deu na cidade, né, e levantou o nome da cidade com muito orgulho. E realmente esse documentário está no caminho, está pronto para poder ser rodado, porque já fomos feitos várias pesquisas durante os 2 ou 3 anos que viemos pesquisando, entrevistando pessoas, conversando, levantando material iconográfico, e brevemente nós teremos finalmente o resgate, uma dívida com a Anice, que é ter um registro dela para que gerações possam pesquisar, possam se informar, ter conhecimento e valorar essa grande artista capixaba e linharense. Resumiu ali, Romulo, né? A gente tem uma dívida com a Anice nesse sentido, né? Gente, olha, infelizmente o tempo é muito curto. Pois é, né? Uma pena, rapaz. Só trouxemos um aperitivo aqui, né? Mas enfim, eu acho que valeu, pelo menos para despertar, né, a curiosidade e a expectativa, aguçar a expectativa, né, Jane? Nossa, sensacional. Por esse trabalho. Já estamos aguardando, né? Ansiosos aqui. Vaninho, quero agradecer você pela presença aqui, meu amigo. Rapaz, eu que te agradeço. Você vê que na hora que você fez o contato, eu de pronto já tal, porque eu esperava por muito essa oportunidade de poder falar um pouco da arte linharense. Né? Acho uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Compartilhando seu agradeço. Vamos voltar lá, Marcelo, que eu quero agradecer a Jane, né? Peço desculpas, né? Deveria ter começado de lá, mas enfim. Ô, Jane, obrigado pela presença aqui, viu? Prazer tê-la conosco, visitando Linhares, aos familiares aqui, né? Eu que agradeço a surpresa, né, de ter adentrado o estúdio e de ter participado de um bate-papo tão enriquecedor e com essa informação sensacional que é esse documentário. Volte sempre, tá? Muito obrigada. A casa é sua.
e o nosso grande amigo Clóvis Mendes, que está aí, né, com essa tarefa junto com os dois parceiros, né, nesse projeto. E aí conclamar as empresas, né, os empresários, gente, vamos apoiar o projeto. Né? Se chegar aí alguém, né, solicitando um apoio, não pensa duas vezes. Vamos ajudar no projeto aí para que ele realmente possa sair do papel, comece a rodar, comecem as gravações para que a gente tenha essa obra. E comecemos a pagar um pouco dessa dívida que temos com a Anice, né, Cláudio? Obrigado. Cláudio, obrigado a você. Eu já estou aqui em Linhares, já vai fazer um ano, né? Que eu estou praticamente morando aqui. E sempre acompanho a Rede Sim, em especial o seu programa, sou seu fã. Obrigado. Tá? Muito obrigado pelo convite. E pedir às pessoas que têm quadro, informação da Anice, se puder entrar em contato com a gente para nos fornecer o material para a gente fotografar ou filmar. E reforçar essa ideia de que nós estamos realmente já na reta final para começar a produção desse filme e contar com o apoio, né, do empresariado, do setor público, né, de todos os parceiros possíveis nesse projeto, que é um projeto que acho que engrandece mais Linhares ainda. Sem dúvida, eleva o nome de Linhares, sem dúvida, né? Muito obrigado pela presença. Agradeço a você de casa, você que nos acompanha por todo o estado do Espírito Santo. Uma notícia que nos chega agora, né? Parece que foi aprovado o DR, acaba de aprovar, o Vaninho está aqui, né? Me lembrou, Regência, a licitação da ES 010, ligando Vila do Riacho à Regência, né? Ou seja, vai sair o asfalto lá, Vaninho. Facilitando o acesso à regência, melhorando a estrada, né, o movimento das pessoas, e também fomenta o turismo, a cultura, isso é muito importante. Gente, tem reprise desse programa nesse sábado pela manhã, domingo à tarde, a partir das 15 horas, todos os programas veiculados, e eu agradeço a sua companhia de sempre. Continue conosco. Rede Sim de Televisão, essa é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Falando sobre a nossa cultura, a arte naif, né, o município de Linhares, que é tão importante nesse contexto de estado do Espírito Santo, dessa arte tão bela, né, tão singela, mas tão rica. Agradecer aos nossos amigos que nos acompanham aí, nossos amigos Tiago, Cirilo, Pandini, estão lá, sentados no sofá assistindo, viu? Obrigado, doutor Tiago, Pandini, Cirilo, tá aí nos acompanhando também. A culpa é do Cirilo, do filme. Pois é, boa insistência do Cirilo, graças a Deus. Clóvis, você tem que fazer um filme, Clóvis. E aí até que te convenceu que não tinha jeito, né, Clóvis? Bacana, parabéns, obrigado pela presença. Ainda falando da Anice, o Clóvis, essa ligação dela, né? A gente falou de Linhares, né? Ela mora em vários endereços aqui, né? A gente citou aqui bairro Aviso, né? O pessoal ali da Filogônio Peixoto vai se lembrar. Mas essa ligação do Pontal, na verdade, ela que abriu os caminhos do Pontal, né? Ela foi a primeira moradora de Pontal, eu acho, né? Inclusive, ela trouxe o Milson Henriques e outros amigos, o Gevu e não sei mais outros, para construírem Pontal. Então, eles ficavam numa barraca de lona e ali... feliz da vida, música, construindo, né? E Pontal começou assim. E depois ela abre um restaurante lá que virou uma referência também no Pontal, das pessoas irem. Um restaurante também funcionava como ateliê dela lá também, e ela participava, as pessoas vinham para passar o dia com ela e tudo, então ela acabava colocando em evidência e trazendo muitas pessoas de Vitória, formador de opinião a respeito de Pontal, né? E Regência também, ela era um lugar que ela frequentava muito e tinha muita referência ali que ela se identificava com, principalmente através das viagens e das relações que ela tinha com Hermógenes da Fonseca e Rogério Medeiros. Ela começou também a acompanhar os folguedos, né? O Ticumbi, o jongo, o reis, os congos, né? E Regência é um celeiro disso, né? Nem se fala, Vaninho. Vaninho fala. Tá aí o mestre.
Que sabe tudo de regência, né? Inspira e muito, né? Inspira e muito. E regência, assim, você falar do termo naif e não conseguir falar de associar a regência é muito difícil. Porque a minha história mesmo com o estilo naif se volta toda para a regência. Foi porque a partir do momento que eu comecei a frequentar a regência, que foi a partir de 95, 96, que eu comecei a frequentar ela direto, que eu comecei a ter contato com esse universo naif. Porque a primeira vez que igual eu estava falando, eu como morador de Linhares, eu sempre ouvi falar o termo primitivista. E a primeira vez que eu ouvi falar do termo naif foi através de Luiz Natal. Nossa, que é o morador de regência. E quando eu cheguei para lá, Natal, ele já tinha 4 passagens pela Bienal de Piracicaba. Já tinha uma bagagem. Ele já era assim, despontado como o artista capixaba que mais tem passagem pela Bienal. Agora, um lance interessante, né? Porque, né, assim, é de muito orgulho a gente saber que a gente tem 2 representatividades muito grandes dentro da arte. De uma arte que tem o maior conceito hoje em dia dentro do... Né, que é produto de exportação nosso, que é a arte naif, a nossa arte primitivista. E a gente tem a Nice de Pontal e a gente tem Natal de Regência. Só que você vê assim, né? O Natal é uma influência da Nice. Eu sou uma influência do Natal, outras pessoas vieram para lá. E através disso aí, o que aconteceu com Regência? Eu estava até conversando com o Clóvis ali em off e tal, e a gente, vou colocar aqui talvez essa informação, mas fica a critério das pessoas que quiserem fazer essa pesquisa, também fica fácil, porque esse levantamento também pode ser feito através do SESC de Piracicaba, mas talvez Regência seja o menor lugar do Brasil com maior concentração de artistas já premiados na Bienal de Piracicaba. Olha só que coisa. São 5 artistas. Regência Linhares tem 7 artistas até hoje premiados que passaram na Bienal. Daqui tem o Tony de Pio, que passou também. Grande abraço ao Tony. E um francês chamado Jean-Pierre, que em 2000 ele mandou uma obra cadastrada por Linhares. Agora, os outros 5 artistas que já passaram, coincidentemente são de Regência. Olha só. Fui eu na época que eu morava lá, passei com 2 obras. A Luana passou com 2 obras. A Marjorie Faria com uma obra, ela tem uma passagem. O Eduardo, que é também morador de lá. E a gente tem o Grande Natal, que além de ter passado 5 vezes, ainda teve menção honrosa, né? Olha só. Prêmio dado pela Bienal. Tá vendo? Muito bacana. E Natal era como um filho para a Nice, né? Ele vivia, ele vivia na casa da Nice, né? Ela adotou ele, né? Jane, olha quanta cultura, quanta coisa boa. A importância do Luiz Natal nas artes, né? Ele foi meu padrinho também no teatro. Olha Luiz Natal sempre foi muito vívido com a arte em todos os sentidos. Vive a arte em todo o cotidiano. E o interessante do Natal é que ele mantém a fidelidade dos traços. Por mais que aconteceram as coisas com ele, que ele veio de um aneurisma depois de um AVC, mas você não consegue diferenciar uma obra feita em 1978 de uma atual. Ainda que com movimentos da mão direita comprometidos, mas pintando com a mão esquerda e tá lá o resultado. Aliás, gente, vamos pegar alguns depoimentos, né? Nós estivemos lá cobrindo a exposição do Luiz Natal, ali no anexo La Rústico, né? Uma noite belíssima também. Não sei se o Clóvis teve a oportunidade de estar lá. Não, eu não estava aqui, mas eu fiquei sabendo, foi quinta-feira passada, né? Foi muito bacana. Maravilhosa. Vamos ver alguns depoimentos aí. Vou pedir a nossa produção para colocar. Vamos colocar a participação do nosso amigo... o prefeito Guerino, que esteve lá, né, que inclusive é um apreciador dessa arte, a fala dele sobre o evento, né, à noite lá, a exposição de toda a obra do nosso querido Luiz Natal. Realmente quem merece ser valorizado num momento como esse, né, mas não deixa de ser um pontapé em uma nova fase. Né? Tivemos um período de pandemia muito difícil e agora nos permite, mesmo com algumas restrições, fazer eventos como esse para a gente rever amigos e valorizar o trabalho de figuras singulares como é o Natal, reconhecido, né, por um trabalho primitivista. Li um pouco sobre ele, assim, fora daquilo que eu conheço, né, o histórico dele de Nice, com Nice, né, Natal.
né, seguindo essa linha, e um liarense, o Giovanni, que já esteve no Maranhão e esteve no Rio Grande do Sul levando a cultura liarense. Isso que é importante. Olha que bacana, né? O nosso querido José Augusto Muleta é o atual diretor de Cultura e Turismo, está aí com muitos projetos, né? Está querendo colocar em prática vários projetos de apoio, de fomento à cultura. Também falou um pouquinho sobre o trabalho do Luiz Natal. Temos grandes artistas, temos espaços extraordinários, temos uma população interessada, temos pessoas querendo participar disso. Então acho que a gente tem que promover mais isso, jogar a luz sobre os nossos artistas, intermediar, né, essa relação com as casas, que o público tá aí, está gostando e com certeza vai sempre prestigiar. É isso aí, né? Vamos colocar a nossa arte para fora, né, Rony? Mostrar. Parabéns. É isso, né, Clóvis? Isso aí. A gente precisa realmente fomentar e aumentar esse tipo de evento, né, Jane? Com tanto talento. E um espaço como esses, né, como a tua condução nessa conversa, que vai despertando tanta história interessante. Muito obrigado pela Rede Sim, por essa direção sensacional do nosso amigo Rodigueri. Nosso querido Helber, tem um depoimento do Helber também, gente, que fala, o Helber, a gente já falou aqui, e nunca é demais relembrar, e agradecemos, Helber, por todo o seu empenho, sua dedicação nesse trabalho voluntário, né, de preservação, de guardião mesmo da nossa arte, da nossa cultura. Deixou uma fala aí sobre a arte naif. A Nícia Vanza, uma percursora da arte naif no Espírito Santo, né? E depois levou o nome de Linhares através das suas pinturas, sempre com o tema do cacau de linharense, entendeu? E trouxe vários seguidores. Cito o exemplo de Natal, Vanim Bragato e muitos outros. Nós temos uma gama de pintores oriundos do engajamento da Nice. Então isso é muito orgulhoso. Esse legado da Nice, ela perdurou. Agora Luiz Natal, embora um pouco de enfermidade, mas não perdeu a sua essência naif. Pois é, o Luiz Natal, né, ele não pôde falar, né, para quem não sabe, ele sofreu um AVC, né, Vaninho? Você que o conhece tão bem, está com dificuldade na fala, mas a gente vê a alegria nos olhos dele, né? Natal é uma presença de espírito, né? Natal, a arte está nele, né, na verdade. Eu resido em Regência. É vizinho dele? Isso, e eu vou te falar a importância de Natal para a Vila de Regência. Assim, ele tem uma festa que ele faz todo ano, que é a do Cosme Damião lá, né? Que ele, e ele é o verdadeiro padrinho de todas as crianças lá. Então talvez por causa disso que surge esse efeito das crianças se interessarem pela arte, né? Porque quando eu falo dessas pessoas aí que eu citei, esses novos artistas que estão lá, são figuras com 30 anos de idade. Quer dizer, Natal tá lá desde 94. Que se inspiram nele, isso, né? Então você pode ter certeza que isso aí foi. Olha que bacana. Ô Clóvis, daqui a pouco você vai ter outra tarefa, hein? Fazer um filme sobre o Natal. Não, mas assim, não tem também como falar de Nice sem falar de Natal, né? Então, Natal, ele já faz parte do nosso escopo aqui, do projeto do roteiro, né? Inclusive, a ideia do projeto é fazer um filme 100% em Linhares, tanto na parte técnica quanto a parte artística, né? Os atores, os figurantes, os técnicos, né? Absorver todo esse potencial que a cidade tem, né? E a gente possibilitar, na medida do possível, oficinas para que essas pessoas também possam ter no audiovisual uma referência, uma possibilidade de trabalho, de mercado, né? Que hoje Linhares é uma cidade que destaca no desenvolvimento no Espírito Santo, então tem um mercado de trabalho muito grande, hoje as coisas passam tudo pela mão, pelo celular, então eu acho que a gente pode ajudar com essas ferramentas também e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas que é possível, né? A gente contar a nossa história, resgatar a história de pessoas importantes na nossa história e na nossa vida, né? Através do cinema, né? Haja visto que a pandemia ela mostrou que as pessoas utilizaram muito o cinema, se né? Produziu muito, inclusive. Para desafogar um pouco a
a pressão de ter que ficar dentro de casa e não ter o que fazer, não poder sair nada. Então, quer dizer, a arte aí, ela ocupou um papel muito importante nesse psicólogo, na distração das pessoas, né? Então, acho que é um momento realmente muito difícil, mas que a gente está acreditando que vai ser muito positivo a gente realizar esse filme todo aqui em Linhares, com as pessoas daqui, com os profissionais daqui, e o cenário daqui, que eu acho que é o mais bonito, né? O importante, né? É o cenário dela, né? É o cenário dela, né? Aquilo que Nice, né? E mesmo as cenas que a gente já escreveu, que se passam em Vitória, elas serão feitas aqui. E esse formato que você falou que vai ser uma mistura de documentário com ficção, com dramatização, né? Mistura, nós vamos trabalhar, nós já colhemos alguns depoimentos de pessoas que conviveram com Nice, né? Que conheceram, como Zé Augusto Loureiro, reproduzir alguns momentos de... Bom, vai existir alguma reprodução de alguns momentos da vida dela? Não, tem uma atriz que vai fazer o papel da Nice, atores, figurantes, né? A ideia é fazer uma mescla e fazer uma coisa bonita, né? Com a altura da Nice e a altura de Linhares, né? E quem vai lá na Fazenda do Tesouro, lá parece que sente um pouco da presença dela lá, né? Eu tenho a oportunidade de quase toda semana ir lá com o Cirilo, então a gente fica sempre com aquela energia, aquela aura, né? Aqui tem a Nice, a presença dela, assim, aqui tem a Nice, né? Um carinho que ela tinha por tudo aquilo ali, né? Um outro artista, gente, que nós queremos fazer um destaque aqui, uma referência também, o nosso querido Celso Fregona, é da jovem guarda, digamos, né? Também é da safra mais recente, mas que também bebe nessa fonte aí, né? Assim como o Vanim Bragato, um pouco mais de tempo, um pouco mais de estrada. E o Celso, carinhosamente, não pôde estar aqui conosco, mas mandou um pouco um resumo da sua obra. Não está pronto ainda? Daqui a pouco a gente vai colocar então a obra do Celso, um resumo da obra dele, depois do intervalo, né? Vamos para o intervalo então, voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6.